pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente tá aqui mais uma semana, acho que vocês já perceberam que tá saindo vídeo todo domingo, mais ou menos meio-dia. Hoje vai sair um pouquinho atrasado, mas estamos aí firmes e fortes. E hoje é dia de resenha de um livro que eu fiz, um diário de leitura, e que eu falei que eu não ia fazer a resenha durante o diário de leitura, então aqui está a resenha deste livro, que é Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo. É um livro bem curtinho, como vocês podem ver. Ele tem 134 páginas, é da editora Palas, e tem aqui atrás um comentário feito pelo Jefferson Tenório. Eu acho a capa desse livro maravilhosa. Assim, é um homem negro ali se olhando. Ele tá super elegante, galanteador, com uma rosa na mão, uma rosa branca, rosa, sei lá. Então, assim, eu acho a capa desse livro muito linda. Mas vamos ao que interessa, vamos às minhas opiniões sobre a leitura que eu fiz. Então, bora lá! O livro Canção para Ninar Menino Grande caiu no meu colo de uma maneira que eu não me orgulho muito, que foi a seguinte: eu estava olhando a Black Friday para comprar livros e ele tava barato. Era um livro que eu já tinha ouvido falar, então assim, sempre no BookTok eu ouvia falar dele e as pessoas avaliavam ele sempre com 5 ou 4 estrelas e meia, assim, tipo, no mínimo. Eu tinha uma vontade de ler, mas não era uma coisa assim urgente, sabe? E aí chegou a Black Friday, ele tava muito barato e aí eu falei, por que não? Comprei. Né, principalmente muito influenciada pela capa, porque a capa é muito bonita, como eu disse. Mas assim, eu não tinha visto ou lido nenhuma resenha sobre este livro, então eu não fazia ideia do que se tratava. Tava assim, realmente comprando às cegas. Assim, eu comprei ele, né, pelo preço e também porque eu estou, como eu disse já, acho que num vídeo pra trás, numa missão aí de ler mais livros latino-americanos, principalmente brasileiros. Então esse livro meio que me puxou ali pra ele, sabe? Eu acho que era destino. E aí, como eu disse, todas as avaliações que eu via desse livro eram bem altas, né? 5 estrelas, 4 estrelas e meia. Então eu peguei ele pra ler, né? Comecei a ler ele com as expectativas bem altas, porque assim, pô, se todo mundo avalia ele com muitas estrelas, o negócio é bom, né? Porque no geral a gente vê avaliações bem diversas de todos os livros que a gente vê por aí. Então assim, ou a pessoa ama, ou é meio intermediário, ou a pessoa odeia, e aí você vê várias opiniões diferentes pelas redes sociais aí. Mas esse livro aqui, ele no geral, assim, tudo que eu vi, foram avaliações muito boas, então as minhas expectativas estavam nas alturas. E eu tô num período que eu tô preferindo leituras bem fluidas, bem leves, porque eu tava num ano, né, tipo ano passado, que eu não li tanto quanto eu gostaria, e eu fiz leituras muito densas, então assim, eu tava meio prestes a entrar numa ressaca literária, e eu não queria isso de jeito nenhum, então eu estou esse ano preferindo leituras mais gostosas, assim, sabe? Que vão indo, assim, meio que sozinhas. Você vai entrando na onda e você, tipo, na hora que vê, já terminou. E, coincidentemente, Canção para Ninar Menino Grande cumpre bem com esse pré-requisito que eu tava, sabe? Ele é um livro leve, ele é um livro fluido. Mesmo que eu não soubesse disso, foi muito bom. Por isso que eu falo que foi destino, porque, assim, ele cumpriu bem com esse requisito de que eu tava querendo livros leves e fluidos. E agora falando um pouco sobre a narrativa. A Conceição Evaristo, ela narra de uma forma, assim, deliciosa, é cativante, sabe? E aí, assim, fazendo um paralelo, eu senti como se fossem aquelas vezes que eu deitei no colo da minha mãe pra escutá-la contando alguma história enquanto ela me fazia um cafuné. Tipo, a leitura do livro da Conceição Evaristo pareceu isso, sabe? Uma sensação muito gostosa, muito familiar, muito tranquila, muito leve, muito fluida, enfim, deixando vocês num contexto maior sobre como eu me senti lendo esse livro. Se fosse para descrever em uma palavra, seria intimista, é muito gostoso. Eu confesso que no início, assim, nas primeiras páginas do livro, eu achei um pouco confuso, né, uma leitura um pouco confusa ali nas primeiras, sei lá, 5 páginas, 3 páginas, porque é um livro bem rapidinho, ele é bem dinâmico, né? Algumas personagens foram inseridas meio como se fosse um pé na porta, assim, tipo, essa é a fulana, essa é a ciclana, e aí essa é a história, e tipo, você fica, epa, peraí, o que tá acontecendo? Parece que eu pulei umas páginas, assim. Mas logo vem a calmaria. O livro conta a história de Fio Jasmin,
e das mulheres que fizeram e fazem parte da sua viagem. E eu digo viagem porque ele trabalhava com trens como assistente de maquinista e por isso vivia viajando de pequena em pequena cidade, que era onde aconteciam as suas aventuras românticas. E aí cada capítulo representa uma mulher no geral. E apesar de o livro não ser muito grande, como a gente comentou, são muitas mulheres. Pérola Maria, Neide, Angelina, Aurora, Antonieta, Dolores, Dalva, Tina e Eleonora. Em um livro de 134 páginas, 9 mulheres, é bastante mulher, não? Essas foram as mulheres que a gente sabe de Fio Jasmine, né? Podem ter outras que não foram narradas aqui neste livro. E ele era, como diz no título, um menino grande. Um homem que não amadureceu, que vive como quer, inconsequente. E todas essas 9 mulheres com quem ele se relaciona, elas eram incríveis, elas eram instigantes, elas tinham histórias instigantes, personalidades incríveis, elas eram apaixonantes, né? Mesmo na simplicidade, elas eram gigantes, assim. E o Fio Jasmine era um galanteador, ele era um homem ali em busca de aventuras. No início, ele galanteava com a desculpa de que, pô, eu vou me casar em breve, então essa é tipo a minha despedida de solteiro. E aí depois que ele casou, tipo assim, já tô acostumada, é isso mesmo, então bora. A esposa dele não fingia que não sabia e ele continuava ficando com várias mulheres. E aí eu confesso que o livro me incomodou bastante no início, porque é uma narrativa tão linda, assim, a forma como a Conceição Evaristo escreve e tal, era tão linda sobre um homem tão safado, um grande safado, que não merecia uma história sendo contada de forma tão bonita como aquela. Porque assim, o Fio Jasmine não passava disso, um grande safado, que conquistava cada mulher, engravidava algumas e abandonava praticamente todas. Ele tinha um batalhão de filhos, alguns legítimos dentro do casamento e alguns fora do casamento. E os fora do casamento ele nunca assumiu, ele nunca cuidou, ele nunca apoiou, ele nunca fez nada. Como grande parte dos pais Brasil afora, né? E aí eu ficava pensando assim, cara, um homem desses não merece uma narrativa bonita dessa, sabe? E aí eu sentia como se a Conceição Evaristo estivesse passando um pano pra ele, pro Fio Jasmine. Ele é só um carinha que tá aqui querendo viver a vida, e eu, assim, incomodadíssima com isso. Então era como se ela quisesse mostrar que ele não era tão ruim assim, porque, pô, afinal ele era um bom pai, né, pros filhos que ele assumia. E ele não era tão ruim assim, porque tudo que ele fazia era porque na infância, numa brincadeira, foi negado a ele ser o príncipe da Cinderela, que ele não podia ser o príncipe porque ele era um homem negro. E aí, eu preciso tocar num ponto que o personagem, ele se assemelha muito a uma pessoa do meu passado, uma pessoa com quem eu me relacionei, e acho que por isso que foi tão incômodo ler algumas partes desse livro, porque eu ia me identificando. E aí, assim, eu chorei um pouco, mas eu não abandonei. E aí eu acho que é sempre um pouco agridoce quando a gente se identifica com um livro, né? Reviver momentos, muitas vezes difíceis, lembrar de quem a gente já foi e tomar consciência de quem nós somos hoje. Eu li o livro inteiro e terminei o livro com esse sentimento conflituoso, e não só comigo mesma, de me lembrar do que eu vivi e tudo mais, né, como eu disse, mas com o próprio livro. Tipo, eu gostei, eu não gostei? O que tá acontecendo aqui dentro de mim? E eu confesso que não é difícil me agradar em relação à leitura, sabe? Eu leio de Gabo a Colin Hoover e eu gosto e, tipo, me apaixono pelos personagens, me apaixono pela história, quero ler mais. Eu leio tudo com muito gosto. Pra mim, pra tudo se tem um momento. Então, você tem um momento de ler Gabo, você tem um momento de ler um filósofo, você tem um momento de ler Colin Hoover, você tem um momento de ler Conceição Evaristo. Então, assim, existem momentos para cada tipo de leitura. O negócio é você se conhecer para entender o que você precisa naquele momento. Só que esse livro, diferente da maioria dos que eu já li na vida, eu não sabia dizer se eu tinha gostado ou não. Fiquei refletindo assim na cama por um longo tempo. Pensei nas mulheres, né? Todas essas mulheres com quem Fio Jasmine cruzou. Tipo, algumas vidas foram arruinadas por eles, assim, acabaram por causa dele. Um leve spoiler. Algumas foram redirecionadas. Pouquíssimas, pra não falar nenhuma, seguiram como estavam, assim. Acho que todo mundo que cruza a nossa vida toca a gente de certa forma e muda a gente um pouco. Então não era uma coisa assim, pô, o Fio Jasmine é um cara excepcional que causou essa reação nas mulheres. Toda pessoa com quem a gente se relaciona realmente muda a gente. Só que naquele caso foram mudanças, né, foram toques bem profundos em relação ao que aquelas mulheres sentiram. E aí
nessa reflexão eu entendi que a Conceição, ela faz a gente refletir sobre a masculinidade tóxica, pra ser mais exata. E eu não gosto muito desse termo, porque ele caiu num clichê, assim, se tornou meio esvaziado esse discurso da masculinidade tóxica, mas ela faz a gente refletir sobre isso e das vivências do homem negro. E ela faz isso não debatendo sobre isso, falando abertamente sobre isso, mas é o que o livro trata, sabe? Gira em torno disso sem falar sobre isso, sem tocar nesse termo, sem falar exatamente isso. E aí o Phil Jasmin, ao meu ver, ele queria superar o trauma de infância dele, né? De não poder ter sido o príncipe na brincadeira de infância, conquistando o máximo de mulheres possível e provando ao mundo que ele poderia ser como o príncipe branco da brincadeira, que ele poderia ser um homem desejado, com várias mulheres. Ele queria conquistar o máximo de Cinderelas possível. Ele fazia isso para buscar a validação masculina dos seus colegas e amigos. E aí, depois de muito refletir, eu fiquei assim, achando muito interessante ver uma história que se assemelhava em muitos pontos com a minha, assim, com o que eu vivi, né, em determinados momentos da minha vida. Mesmo que isso tenha sido extremamente desagradável em alguns momentos. Faz a gente realmente pensar sobre esse comportamento masculino, como ele é estrutural e se torna quase que natural para os homens, né? Assim, é aceitável, todo mundo fala tipo, mas é isso mesmo, o homem é assim, né? No geral, não são todos, mas no geral. E o livro, que eu achei mais legal, assim, é que o livro mostra que todas aquelas mulheres com quem esse homem galanteador e que não tá nem aí pra nada, não tá nem aí pras mulheres com que ele se relaciona, elas são reais, sabe? Elas são pessoas, elas existem, elas têm histórias antes, durante e depois daquele relacionamento. Elas são valiosas, elas são potentes, elas se transformam pelo encontro, mas elas seguem, ao menos quase todas. E depois que eu cheguei nesse pensamento, eu me senti bem. Eu posso ser a Pérola Maria, ou a Neide, a Angelina, a Aurora, a Antonieta, a Dolores, a Tina ou até mesmo a Eleonora. Eu me vi naquelas mulheres e eu fiquei feliz porque elas eram mulheres muito incríveis. E aí, como eu falei, é um livro com uma narrativa leve, intimista, mas te faz refletir sobre questões densas, complexas e pesadas. E aí, por fim, eu gostei ou não gostei do livro? Bom, vou falar pra vocês. Eu entendi que eu gostei não gostando. Como toda lição de vida quando a gente tem, né? Você gosta porque te faz crescer, porque te faz refletir, porque te faz amadurecer, mas você não gosta porque te faz crescer, porque te faz refletir, porque te faz amadurecer. Mas se você me perguntar, eu acho que vale muitíssimo a pena a leitura, principalmente se você for um homem. Talvez eu te indique até mais essa leitura, especialmente se você for com a cabeça um pouco aberta para pensar além de, nossa, esse cara é maneiro, sabe? Pra você pensar um pouco do ponto de vista de, cara, olha o que ele fez com essas mulheres. E essa foi a resenha de hoje. Eu fiz bem focada naquilo que eu senti, naquilo que eu pensei, e não tanto na história da Conceição ou da escrita do livro e tudo mais, como eu fiz, por exemplo, na Cabeça do Santo. Porque assim, afinal de contas, sobre esses fatos, né, sobre a Conceição Evaristo, você dá um clique no Google e você descobre tudo que você quer descobrir. Mas o que eu senti, o que eu pensei, o que eu penso a respeito dessa leitura, só eu posso falar pra vocês. Então eu vou, a partir de hoje, tentar focar um pouquinho mais nesse contexto, né, no meu contexto, nas minhas reflexões. Mas me conta, você já leu esse livro? Me fala aqui nos comentários se você já leu, o que você achou, e se você não leu, me conta aí se você ficou com vontade de ler. Um beijo e até a próxima!